Para analisar algumas opções de investimento disponíveis no mercado de ações, uma pessoa tabelou de acordo com o setor econômico de atuação os resultados financeiros trimestrais de 5 empresas, com base na receita total, lucro bruto, lucro líquido obtidos em milhões de reais. Sabe-se que o lucro bruto é dado pela diferença entre a receita total e o custo variável. Lucro bruto eu chamei de LB. O lucro líquido, que eu chamei de LL, é dado pela diferença entre a receita total e o custo total. Por sua vez, o custo total é a soma do custo variável mais o custo fixo. De acordo com o quadro, qual é o setor que apresenta a maior razão entre o custo fixo e receita total? Então, eu preciso achar o custo fixo de cada um deles e a receita total de cada um deles. Então, vamos embora. Então, para que fique mais fácil para mim, vou chamar de 1, 2, 3, 4 e 5, tá? Então, a receita, o lucro bruto de tecnologia vai ser a receita total de tecnologia menos o custo variável de tecnologia. Então, eu sei que o lucro bruto é 170, a receita total é 200 e eu consigo achar o custo variável. Então, 200 menos quanto aqui vai dar 170? 200 menos 30. Se você não quiser pensar desse jeito, só é passar o custo variável para o outro lado, 170 somando vai para cá subtraindo. Então, eu acabei de achar o custo variável do primeiro, tá certo? O que é que nós temos? Nós temos também que a receita total do primeiro e o lucro líquido do primeiro eu consigo obter. Então, eu consigo achar o custo total. Então, para achar o custo total do primeiro, é pegar o lucro líquido do primeiro, que segundo o texto é 110, lucro líquido. Pego a receita total do primeiro, que vai ser 200, e subtraio do custo total. Então, se eu pego o lucro líquido menos, sendo a receita total menos o custo total, vai dar o lucro líquido. 200 menos quanto aqui vai dar 110? 200 menos 90. Então, eu já sei que o custo total do primeiro vai ser 90. Sabendo o custo total e o custo variável, eu vou conseguir obter o custo fixo. Então, o custo total é igual ao custo variável mais o custo fixo. Então, 30 mais quanto é que vai dar 90? Então, como eu sei que o custo total do primeiro é igual ao custo variável do primeiro mais o custo fixo do primeiro, fazendo a devida substituição aqui por 90 e aqui por 30, eu sei que o custo fixo do primeiro vai ser 60. Então, para achar essa primeira resposta, o que é que eu posso analisar? Então, qual é a razão entre o custo fixo de tecnologia pela receita total? Então, chama assim, R1. A primeira razão vai ser 60, que é o custo fixo, dividido por 200. Se quisermos simplificar 6 sobre 20, ou então até mesmo, se quiser simplificar ainda mais um pouco por 2, 3 décimos. Para saber quem é que tem a melhor razão, vou ter que descobrir todas, não tem como. Esse é um problema longo, que numa prova como Enem, eu diria que nesse caso você deveria pular esse item, tá? Porque é um item bem trabalhoso. Como nós não estamos fazendo nesse caso o Enem, vamos descobrir agora o segundo. Simbora. Então, o lucro bruto do segundo é a receita total do segundo menos o custo variável do segundo. Então, o lucro bruto é 170, a receita total é 200, e com isso começa a achar o custo variável. 200 menos quanto é que vai dar 170? 200 menos 30. Então, o custo variável do segundo é 30. Descoberto o custo variável do segundo, eu posso também obter o custo total. Como?
Se eu pego o lucro líquido do segundo, vai ser a receita total do segundo menos o custo total do segundo. O lucro líquido do segundo é 85. Receita total do segundo, 160. E o custo total do segundo, vou descobrir. 160 menos quanto, pessoal, que dá 85? 160 menos... Deixa eu verificar. 75. Então, descoberto o custo variável e o custo total, eu acho o custo fixo. Porque o custo variável mais quanto que vai dar 75. Então, com isso, o custo fixo, ó, como nós temos que o custo total do segundo é o custo variável do segundo mais o custo fixo do segundo, substituindo no lugar de custo variável por 30, custo total por 75, 75 é 30 mais quanto? 30 mais 45. Então, o custo fixo do segundo é 45. Como ele deseja a receita, a razão do segundo, vai ser o quê? Vai ser o custo fixo, que é 45, sobre a receita total, que é 160. Se nós simplificarmos por 5, por exemplo, em cima fica 9 e embaixo dá 32. Pessoal, 9 é quanto de 32? Se você observar, 9 é... Se aqui fosse justamente 30, 9 equivaleria a 3 décimos. Como esse cara aqui é mais que 30, essa razão vai ser menor que 3 décimos. Então, até agora, quem ganha é o primeiro. E eu vou ter que fazer isso com todos eles, não tem para onde fugir. Então, vamos fazer calmamente todas as situações. Então, aqui, ó, o lucro bruto do terceiro vai ser a receita total do terceiro menos o custo variável do terceiro. Lucro bruto do terceiro, quanto vale, pessoal? Lucro bruto do terceiro é 190. Receita total do terceiro, 250. Então, você vai ter 190 é igual a 250 menos quanto? Então, 250 menos quanto é que dá 190? Menos 60. Então, o custo variável do terceiro é 60. Para que eu ache agora, temos que o lucro líquido do terceiro é a receita total do terceiro menos o custo total do terceiro. O lucro líquido do terceiro, pessoal, é 140. A receita total do terceiro, pessoal, é 250. Então, vai ficar 140 igual a 250 menos quanto? 250 menos 110, né? Então, o custo total do terceiro dá 110. Então, para que eu obtenha a receita do terceiro, que eu vou chamar de R3, a razão do terceiro, vai ser justamente o quê? O custo fixo do terceiro dividido pela receita total. Mas sabemos que o custo total vai ser o custo variável mais o custo fixo. Então, 60 mais quanto aqui vai dar 110? Mais 50. Então, o custo fixo vai ser 50 dividido pela receita total, que no caso é 250. 50 dividido por 250, pessoal, dá 1/5. Isso aqui é 20%. É menor que 3 décimos, que 3 décimos equivale a 30%. Então, até agora, quem está ganhando é tecnologia. Apagando aqui para dar espaço para nós resolvermos as contas, como tecnologia está ganhando, vou fazer isso para achar o terceiro. Mais uma vez, é um problema longo, e se fosse uma questão de Enem, a dica seria pular. Lucro bruto do quarto vai ser a receita total do quarto menos o custo variável do quarto. Lucro bruto do quarto vai ser justamente 140. Receita total do quarto, 160. E o custo variável do quarto, vou descobrir.
160 menos quanto aqui dá 140? Menos 20, né? Então, o lucro variável do quarto é 20. Também sabemos que o lucro líquido do quarto é a receita total do quarto menos o custo total do quarto. O lucro líquido do quarto vale 100. Receita total do quarto é 160, menos o custo total do quarto. 160 menos quanto, pessoal, aqui dá 100? Menos 60. Então, o custo total do quarto é 60. Como eu sei que o custo total é a junção do custo variável mais o fixo, 20 mais quanto aqui vai dar 60? 20 mais 40. Então, o custo fixo do quarto é 40. Com isso, o R4, que eu vou chamar assim, vai ser o custo fixo do quarto, que é 40, dividido pelo receita total. Isso aqui vai dar 1/4 ou 25%, que é menor que 30%. Ainda a tecnologia ganha. E vou verificar a última situação, que é no caso saúde, para ver se atende ou não a situação. Estou apagando todas as situações, porque estou deixando por enquanto a campeã, que é tecnologia. Última vez, lucro bruto do quinto, receita total do quinto, custo variável do quinto. Lucro bruto do quinto vale quanto? 160. Receita total do quinto, 200. Custo variável do quinto. 200 menos quanto aqui dá 160? 200 menos 40. Então, o custo variável do quinto é 40. Usando mais uma vez, lucro líquido do quinto, receita total do quinto, menos o custo total do quinto. O lucro líquido do quinto, pessoal, aqui, ó, 130. Vai ser a receita total do quinto. Receita total do quinto é 200. Menos o custo total, que eu vou descobrir agora. 200 menos quanto aqui dá 130? 200 menos 70. Como eu sei que o custo fixo adicionado do variável vai dar o total, então 40 mais quanto aqui vai dar 70? Então o custo fixo do quinto vai ser 30. Mais uma vez, chamando de R5 a receita entre o custo fixo e a receita total, que no caso é 200. Sabemos que 3 sobre 20 é menor que 3 sobre 10. Então, como a pedida é a maior razão, vai ser tecnologia, letra A de aprovado.